Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Nilo Pioneers. Esse aqui que eu tenho um certo carinho especial por ele, porque vou estar conversando aqui com a Vanessa Morgado, ela que é enfermeira consultora lá dos programas da Unimed Ribeirão, que está gerenciando os crônicos, está ali na medicina preventiva e na PS da Unimed. E a gente tem uma história muito legal, vou deixar ela depois logo ela já se apresentar aqui, mas a nossa conversa nasce basicamente porque a Van assistiu um Pioneers, né, da Ariane, e esse mundo dá volta e ela assistiu Pioneers, conversou com a Ariane lá do Unimed Paraná, nos contactou e desse contato nasceu uma história, e dessa história nasceu um projeto na Unimed Ribeirão Preto, através do time. Obrigado, Vanessa, por aceitar bater esse papo. Obrigado por nos contactar e construir essa história. Está apenas começando. E deixa aqui sua palavra inicial para quem está nos ouvindo. Daniel, oi pessoal, tudo bem? Eu que fico honrada de ter recebido o convite, porque, nossa, não tenho nem palavras para agradecer. Tenho um carinho muito grande também pela Nilo. Realmente, a contratação e termos ido atrás da Nilo foi devido a um Pioneer com a Ariane, na Unimed do Paraná, né? Foi incrível a live dela. E depois a gente fez um benchmark, conhecemos um pouquinho mais do programa da Nilo, e aí entramos em contato com a equipe e a gente percebeu que era a empresa ideal para a gente construir o nosso programa de gerenciamento de crônicos e auxiliar a gente no sucesso que a gente está tendo. Então foi muito bom, muito prazeroso e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero contribuir e ajudar as demais empresas que estiverem acompanhando e o pessoal aí também. E falando nisso, pessoal, lembrando que o objetivo do Pioneers é sempre bater um papo coletivo. Então, todo mundo que quiser enviar perguntas e respostas, fiquem à vontade. Pode colocar aqui no chat, que a gente vai estar recebendo. Nosso time aqui vai fazer a curadoria das perguntas e me enviar para eu fazer a pergunta aqui para a Vanessa. E fique à vontade também para trazer qualquer tipo de provocação também, tá? Vanessa, eu vou iniciar aqui com você e eu lembro que na nossa conversa, né, logo no início, a Unimed Ribeirão Preto tomou a decisão de fortalecer esse cuidado de crônicos em rede própria, né? Vocês tinham uma estrutura muito robusta, tem um hospital, tem APS, tem todo um núcleo de rede própria. E o que motivou essa virada estratégica e quais foram os primeiros passos para tirar realmente esse programa do papel? Assim, desde 2018 a gente tem o programa de gerenciamento de crônicos, né? É um dos itens de exigência da RN 507, né, de qualificação das operadoras de saúde. Então, desde 2018 a gente tem esse programa e ele era realizado por empresas terceirizadas. Então, foram 2 empresas que passou conosco. A gente sempre passou as orientações, o jeitinho que a gente queria que fosse realizado, porém acabou não dando certo. Então, trabalhamos com as 2 empresas, mas a gente teve essa necessidade, a gente viu essa necessidade de internalizar o programa. Então, entendendo o que os nossos clientes precisavam, qual era o perfil dos nossos clientes, tudo, a gente resolveu começar a fazer pesquisas, né, de empresas que poderiam auxiliar a gente nesse processo de internalização. E aí a gente colocou em ação, né, tirou do papel tudo que a gente queria, desenhamos todo o projeto, como que a gente gostaria que o paciente fosse abordado. E fazendo as pesquisas e conhecendo, a gente viu na Nilo a oportunidade de ter essa plataforma e auxiliar a gente a trazer esse programa internamente. É aquela coisa, né? Se a gente quer que faça do jeito que a gente quer, então nós mesmos colocamos a mão na massa, né? Então, a gente que vai direcionar e fazer o trabalho.
Então, por isso que a gente optou por internalizar. É engraçado que a gente está tão combinando aqui, a gente não combinou que a gente ia vir de camisa preta e estamos aqui nós dois de camisa preta. Então, assim, mas estamos combinadinhos aqui. Combinadinhos na visão, na estratégia e combinadinhos aqui também no nosso dia. Olha, hoje a gente fala muito sobre essas metas de 20%. Acho que quase todas as Unimedes, operadoras, têm discutido muito sobre a questão de acompanhar 20% dos beneficiários que estão em condições crônicas, né? Sim. A tal da RN, né? Todo o processo. Como vocês estruturaram esse programa em termos de seleção de beneficiários? Hoje eu acho que tem uma questão de seleção, metas e rotina, né? Acho que essa tríade, ela permeia a estratégia de um bom programa, né? Saber quem, o que fazer com eles, objetivos e a rotina de transformação de um time. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. A nossa meta é de acordo com a RN 507, né? A resolução normativa da ANS, né? RN 507. Nós temos um BI, onde a gente faz um filtro anual dos nossos beneficiários de acordo com a sua utilização. Então, se o paciente, por exemplo, coletou uma hemoglobina glicada, fez um eletrocardiograma, fez um teste organométrico, possivelmente está investigando possivelmente uma doença crônica. Então, ou está fazendo aquelas baterias de exames anuais, né? Então, ele entra de acordo com o nosso algoritmo do nosso BI como um possível crônico. Então, nós calculamos esses pacientes, ele sinaliza, né, para a gente quem são esses possíveis crônicos da carteira, e aí desse filtro a gente calcula os 20%. A extração, como eu falei, é anual, então a gente puxa de dezembro até novembro, né, porque às vezes a gente faz a reunião anual todo janeiro, né, todo início de ano, e aí a gente faz esse filtro e calcula em cima desses possíveis crônicos. Atualmente, aproximadamente, mais ou menos, a gente tem uns 10 mil aproximadamente na nossa carteira, então o nosso critério é atingir 20% desses monitorados. E aí a gente tem um manual também do nosso programa, que a gente escreveu, como que o programa tem que se desenvolver, tudo, e de acordo com esse manual a gente tem os critérios de inclusão e exclusão desses pacientes. Então, fora essa filtragem, né, dos possíveis crônicos, a gente também tem essa filtragem de exclusão, que seria os pacientes que foram a óbito, pacientes que não têm condição crônica de saúde, pacientes que não têm mais o plano da operadora. Então, a gente retira esses pacientes e aí a gente faz esse filtro novamente para entrar em contato somente com os nossos possíveis crônicos. Hoje, né, vocês organizam essas estratégias em linhas de cuidado, né? Vocês pegam essas demandas, transformam em linhas de cuidados e, ao mesmo tempo, oferece uma rede de apoio através dessa jornada digital que vai ser desse paciente, dessa pessoa, né? Quer dizer, de pessoas que ainda nem estão investigando o processo dela antes dela virar um paciente. Ainda nem tem a comorbidade confirmada ainda também, né? Então, assim, quando a gente entra em contato e manda, desculpa te cortar. Aqui a ideia é você botar a sua voz, não a minha. Quando a gente entra em contato, né, com o paciente, às vezes eles até respondem o questionário de saúde, já sinaliza para a gente que não tem comorbidade, mas eles sinalizam também que tem. Então, a gente... Como que a gente faz? Assim que ele recebe a mensagem, ele responde para a gente sinalizando se ele tem alguma comorbidade ou não. E aí a gente aplica o questionário da comorbidade, né, a diretriz da comorbidade que ele sinaliza que tem. Perfeito. Uma das coisas que o pessoal está falando aqui é que talvez o seu áudio está dando eco. Se você tiver um fone, melhor. Tenho. Vou colocar e vou ver se fica melhor. Só um minutinho. Tá ok. Ficou melhor? Acredito que sim. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. O pessoal tá ouvindo bem? Beleza. E a gente estava falando muito sobre essa questão de
de linhas de jornadas, mas a gente tem que falar de uma escala de uma operação, né? De uma equipe que realmente tem que sair da prática do dia a dia, às vezes é planilha, WhatsApp, todas aquelas questões de ferramentais que precisam ser trabalhadas. E como é que tem sido para você organizar esse time para realmente entregar isso através de uma plataforma digital? Então, a gente acompanha hoje 12 linhas de cuidado, 12 comorbidades que são divididas em 3 riscos. Então, são 36 diretrizes, né? Que é o médio, alto e baixo risco que a gente tem. Seria o tempo de contato que a gente entraria com os nossos pacientes de monitoramento. Né? Então, quando eu elaborei as linhas de cuidado, a gente fez todos os protocolos baseados em artigos científicos. Nós temos 2 médicos que são coordenadores do programa conosco, que acompanham e que validaram todos esses protocolos. Nós temos a nossa coordenadora da medicina da família, dos médicos de família, e temos também o nosso coordenador da parte da geriatria. Então, a gente tem, atualmente, nós não monitoramos as crianças, então, menores de 18 anos, a gente não faz o acompanhamento, porque é muito específico e a gente não tem uma equipe de pediatria para auxiliar a gente por enquanto. Mas a gente acompanha os adultos, né? Então, de 18 até 59 anos, com a médica da família. Então, ela auxilia se caso precisar de alguma consulta, alguma coisa. E os idosos 60 mais, nós temos o nosso coordenador geriatra que faz o acompanhamento. Né? Então, todos esses protocolos também, todas as diretrizes foram validadas pela equipe médica. Eu tenho como equipe 3 enfermeiras e uma técnica de enfermagem. Então, a gente tem várias tarefas em cada diretriz. Então, monitorar a resposta dos pacientes. Então, quando o paciente ele aceita o convite para participar do programa, ele recebe um questionário saúde, ou do adulto ou do idoso 60 mais. Então, do idoso ele tem algumas perguntas específicas, e do adulto também. E aí, a nossa técnica de enfermagem faz esse acompanhamento. O paciente respondeu? Ok. Assim que ele respondeu, ele já cai na diretriz da linha de cuidado dele. Sinalizou para mim que tem diabetes, ele vai cair na estratificação de diabetes. Aí ele vai receber um outro questionário, que seria o último, para a gente estratificar qual que é o risco dele. Se ele é um paciente que está em alto risco, que a gente tem que entrar e acompanhar mais de perto esse paciente, um tempo menor de contato, uma vez no mês, às vezes toda semana a gente tem que mandar uma mensagem, monitorar. Médio risco, a cada 2 meses a gente entra em contato, e baixo risco de 3 em 3 meses. A gente vai fazendo esse acompanhamento. Então, cada membro da nossa equipe tem uma tarefa específica para fazer. Plano de cuidado é responsabilidade absoluta somente das enfermeiras. Então, só a enfermeira que vai traçar o plano de cuidado, as orientações, tudo, e passar para esse paciente. A nossa técnica, ela já faz esse acompanhamento das respostas. Ela também entra em contato com os pacientes para falar sobre adesão medicamentosa, como que está sendo, se o paciente está tendo alguma dificuldade. Então, ela também tem essa autonomia de passar essas orientações, né? Então, e fora as mensagens que a gente recebe diariamente dos pacientes, né? Então, essa parte da conversa no chat, essa parte das orientações também no chat com o paciente, é responsabilidade geral da equipe. Ivan, tudo que você está relatando aqui, toda essa operação está usando a plataforma da Nilo? Tudo com a plataforma da Nilo. Tudo com a plataforma. Então, são múltiplos agentes coordenados, tendo coordenado as suas tarefas e comunicação com o paciente numa esteira única. E acho que um bom ponto que talvez a gente poderia trazer à luz aqui, até a pergunta da Ana Carolina. Ela traz muito essa questão que é muito comum a gente discutir, lei de proteção de dados, né? O quanto você pode acessar, comunicar e tudo mais. Acho que vale a pena trazer essa preocupação de captação inicial, de questionário, de pegar termo inicial antes da gente colocá-lo em tratamento. Me fala um pouquinho como é que você monta esse processo aí. Sim, a gente trabalha todo com a LGPD, compartilhamento de dados do paciente é somente interno entre a equipe. Quando a gente monta a landing page, que seria a página de convite do paciente para ele aceitar os termos de participação, nós temos o termo de responsabilidade e de autorização de compartilhamento do dado validado pela nossa equipe do jurídico da Unimed Ribeirão. Então, todo o termo foi construído, esse termo fica disponível para o paciente fazer a leitura. Então, é tipo aquela página quando a gente vai fazer assinatura no banco, alguma coisa assim, dá o tiquezinho, eu concordo com os termos.
Então, tem o termo lá que raramente a gente lê, mas tem o termo lá para o paciente fazer a leitura, tanto para ele poder aceitar participar, né? Nesse termo tem todas as orientações do critério de inclusão e exclusão do paciente, a participação dele, se ele não seguir com algumas orientações, né, que tem lá, tipo, a gente entra em contato com o paciente por 3 meses consecutivos e o paciente não responde. Aí a gente vai fazer o desligamento dele, né, do programa, porque a gente entende que ele não está interessado em participar. Então, a gente manda esse termo para o paciente e ele está ciente lá. Então, quando a gente desliga o paciente, mas eu nem sabia que eu poderia ser desligado. Não, está lá no termo que você poderia ser desligado porque a gente tentou contato e não conseguiu. Então, a gente tem esses termos de responsabilidade validados pelo nosso jurídico que está disponível quando o paciente recebe a mensagem de fazer o convite, né, para ele fazer parte do programa. Então, ele tem ciência e é tudo protegido pela LGPD. Tanto que a plataforma da Nilo também, quando a gente monta o nosso sistema, né, quando a gente monta o nosso ambiente, eles dão opções da seguinte questão. Se é uma pessoa, por exemplo, que não é da área da saúde, é uma pessoa que só tem formação administrativa, e aí eu colocaria essa pessoa dentro da minha equipe. O que essa pessoa administrativa pode ter acesso? Então, ela fica restrita, e isso vai depender como eu, né, criando o nosso ambiente, eu vou selecionar o que cada membro da equipe vai poder visualizar no prontuário do paciente. Então, a Nilo também auxilia a gente nisso. Se é uma pessoa que não tem o cuidado de área de saúde, né? Se, por exemplo, eu contratei um auxiliar administrativo e aí eu tenho o técnico de enfermagem e tenho o enfermeiro. O técnico de enfermagem e o enfermeiro, ele precisa ter acesso a todos os dados do paciente, tanto o administrativo quanto o de saúde. Agora, um auxiliar administrativo, por exemplo, que seria o meu concierge, que ficaria delegando quais as mensagens que cada membro da equipe vai responder, ele não precisa ter acesso ao prontuário do paciente, ele só vai ter acesso ao chat. E aí ele vai ver, chegou uma mensagem lá, eu vou encaminhar para a Vanessa, acho que é a Vanessa que tem que responder. Não, essa mensagem eu acho que é a Carla já que é uma das nossas enfermeiras. Ela sempre conversa com esse paciente, então eu não vou tirar da Carla e mandar para a Vanessa. Como ele já tem essa intimidade, né, entre aspas, com a Carla, né, a gente manda para a Carla. Então, a Nilo, ela oferece isso também numa questão de proteção de dados dos pacientes, né, então ajuda bastante a gente nessa proteção da lei. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Eu acredito que sim. Aí, Ana, só confirma aí se a resposta tá boa, mas eu acredito que sim. E me fala, agora sim, a gente falar um pouquinho também da relação, da equipe com os beneficiários, né? Essa relação que ela tem que ser, você bem trouxe aí, né? A pessoa já começa a ter uma preferência de contato com a enfermeira tal, cuidado, e sente confiança em se abrir para uma determinada pessoa. Depois que começou a trabalhar isso no formato de dígito, né? Porque você tem toda a estrutura física, mas agora você também tem uma estrutura digital para acolher essas pessoas. Me fala um pouquinho sobre as mensagens automatizadas, os protocolos integrados, se você já está tendo uma experiência, uma coleta de feedback desses beneficiários em termos da experiência dele. Sim, a mensagem ajudou muito. Porque antes, assim, até usando o exemplo das empresas antigas, o contato era via ligação telefônica. E hoje em dia, quem já tem ligação telefônica, né? Então, até o próprio celular às vezes bloqueia quando a gente recebe chamada, tudo. Então, era um pouquinho difícil acompanhar, né? Fazer o acompanhamento. Mas ainda, mesmo com a gente utilizando o WhatsApp, né? As mensagens automatizadas, ainda tem alguns pacientes que preferem o atendimento via ligação. Então, a gente sempre combina com o paciente no primeiro contato o que ele prefere. Via WhatsApp, via ligação telefônica, e a gente sempre segue o que o paciente solicita, né? Mas as mensagens automatizadas auxiliaram muito, e a gente recebe uns feedbacks muito positivos, principalmente que depois do acompanhamento eles conseguiram mudar hábito, conseguiu realizar mais atividade física, conseguiu relembrar as medicações. Então, sempre quando afere a pressão, já manda a pressão aferida para a gente registrar no prontuário. E aí a questão que eu falei também, né, da gente fidelizar o paciente para cada atendente. Então, tem paciente que já manda assim, oi, Vanessa, eu aferi a pressão hoje, deu isso, isso, isso. Aí tem um aqui que é o preferido da Carla, que é um paciente nosso aqui que ele só gosta de falar com a Carla.
Então, a mensagem sempre vai passar para ela. Então, a gente consegue trazer o paciente para a gente. Então, a gente tira aquela coisa de que o atendimento não é robótico, né? Ah, eu estou falando com o boot. Claro, a gente tem o boot que auxilia a gente, né? A direcionar o paciente nas mensagens, tudo. Então, a gente tem esse auxílio do computador, do robozinho, né? Mas mostrar para o paciente que ele está conversando com outro ser humano do outro lado, ele se sente mais acolhido. E a gente tem tido bons resultados com isso. Uns feedbacks muito bons que deixa o coração quentinho. Que o objetivo está sendo atingido. Pode falar um aí, fala um feedback que foi legal aí, que esse coraçãozinho. Eu também quero ficar com o coraçãozinho quente aqui. Nossa, tem tantos. Deixa eu abrir o meu bate-papo aqui com a... Ai, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. É engraçado porque você acaba virando um contato muito ativo, né? Receptivo e ativo. A gente tem muito essa questão, quando a gente fala de programas e APS e tudo mais, a dificuldade em manter uma linha ativa e receptiva no mesmo momento, né? Cuidar das pessoas de forma ativa, quando ela, né, trazer, na hora do seu cuidado, mas ao mesmo tempo ser receptiva e acolhedora. Eu acredito que vocês estão conseguindo atingir esses bons resultados, né? Muito, e eles gostam bastante. A maioria dos nossos pacientes, eles são idosos. Então, o idoso ama conversar, né? Então, a gente começa a conversar com eles e só vem coisa boa. Então... E eles estão conversando no WhatsApp também com você? Como é que tá? Conversa no WhatsApp, manda áudio, manda figurinha. Teve um que conversou com a Fernanda, que ele pegou e falou assim, ele mandou uma foto da casa dele, tinha uma bandeira do Flamengo. Aí ele falou, gente, sendo torcedor do Flamengo é para colocar o coração à prova. Aí a gente se diverte, né? É muito bom. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E enquanto você procura aí, eu vou fazer um lembrete às pessoas que esse bate-papo é de todo mundo, não é só meu e da Vanessa. Assim como a Ana fez a pergunta dela aqui, fiquem à vontade, façam suas perguntas aqui e à medida que a gente for recebendo, a gente já vai transferindo aqui para a Vanessa. Mas fique tranquilo, Vanessa, depois a gente traz esses pontos. Mas eu queria também abordar contigo... Achei. Falei. É da senhora J. Ela mandou assim, Vanessa, eu estou muito satisfeita e agradecida por tanto cuidado que tenho recebido de todos vocês. Obrigado, tudo está certinho. Estou conseguindo seguir as orientações dos planos de cuidado, melhorei a minha prática de atividade física, melhorei a minha alimentação e sem vocês isso não seria possível. É um dos vários. Aí tem uma que falou também que ela mandou para a gente, que ela falou que teve melhoria, uma paciente pós-AVC, que ela tem feito acompanhamento conosco, com as nossas orientações, também tem conseguido fazer o acompanhamento com o nosso centro de reabilitação da fisioterapia, também faz o acompanhamento com a nossa equipe de geriatria aqui da unidade, e falou que depois que a gente fica no pé dela, ela falou, eu adoro quando vocês mandam mensagem, quando vocês falam, porque vocês me auxiliam e fica no meu pé me cobrando. É a melhor coisa que tem. A minha vida mudou depois que eu comecei a fazer parte do programa. Então, não tem satisfação melhor do que essa. Chegando no 5h30 da tarde, nesse horário desse cafezinho, isso aí resolve muito nossa vida. E aqui é até um ponto que é interessante, você falou, né? Ela foi de centros, né? Então, ela é atendida por um núcleo digital, mas ela vai no centro e tudo mais. E até a Fabiana trouxe uma pergunta sobre o fígito, né? Que a gente citou aqui nesse universo fígito, sobre o termo e a utilização dele na rede. E eu queria que você abordasse isso, porque você hoje tem uma operação que é digital conectada ao físico, né? Tem o núcleo, APS e tudo mais. E esses dados vão estar sendo gerados em diferentes instituições, até no hospital. Porventura, a pessoa pode ter uma intercorrência passando pelo socorro, isso é importante. Como é que hoje, primeiro, no termo, te dá consentimento para coletar esses dados? E segundo, como é que está sendo a sua experiência de auxiliar as pessoas no relacionamento físico? Você está no núcleo digital, aconselhando para ela fazer uma atividade num ponto físico. Sim, por enquanto a gente não tem a interligação dos nossos prontuários, né? Mas futuramente a gente pretende fazer. Mas o que acontece? O gerenciamento de crônicos, ele caminha junto com outros programas da medicina preventiva que a gente tem aqui na Unimed Ribeirão.
Então, a gente tem o programa do idoso bem cuidado, a gente tem o núcleo de atendimento geriátrico. Então, o paciente idoso 60 mais, quando ele não faz parte do nosso NAG, que é o núcleo de atendimento geriátrico, a gente tenta trazer ele para nós, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento presencial dele também. Então, ele passa em consulta com o Dr. Nelson, o nosso doutor geriatra, né, o Dr. Nelson, que é um dos nossos coordenadores. Então, ele passa em consulta com ele e o restante da nossa equipe multiprofissional. Então, ele vai passar em consulta com um enfermeiro, com um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta. Então, a gente brinca que é um dossiê da saúde do paciente para a gente descobrir como que ele está. Saber todo o histórico dele, né, de comorbidades, de como que está a saúde dele, e depois ele começa a ser assistido e acompanhado pelo nosso geriatra. Então, tendo ele aqui dentro do Espaço Viver Bem, né, da nossa unidade de saúde, a gente consegue ainda ter esse acompanhamento mais de perto. E eles gostam bastante, porque idoso ama conversar. Aí a gente já vai, como alguns ainda têm uma dificuldade com a tecnologia, a gente vai auxiliar, responder o questionário, a gente salva o número do nosso contato para eles saberem que somos nós que estamos entrando em contato. Além da captação online, a gente também fez captação presencial com eles, então, pacientes do idoso bem cuidado, né, os nossos beneficiários, a gente foi e conversou pessoalmente com eles, explicamos como que funciona o programa, qual que era o objetivo, muitos ficaram interessados, então a gente teve muita resposta positiva na captação presencial com eles, então foi bem interessante. Então a gente tenta caminhar também, sair um pouco do digital e mostrar para ele que realmente é o ser humano que está conversando com eles. Então a gente está dando esse apoio. Então a gente tem essa equipe multi, né? São várias pessoas, não somos só nós do gerenciamento, a gente tem outros membros envolvidos. Então é muito legal também, porque a gente vai conversar com a médica da família, a gente vai conversar com o geriatra, e compartilhar o caso do paciente. Então, tem atendimentos também que, às vezes, teve uma paciente que o Dr. Nelson entrou em contato com ela por ligação, que ela estava precisando de auxílio, então ele conversou com ela, auxiliou. Então, a gente tem não é somente a mensagem no WhatsApp, a gente também tem esse atendimento presencial, né, que a gente presta para os nossos beneficiários. Então, é muito interessante casar os dois juntos. Perfeito. Aqui a gente já vai entrar até a Bruna Maria está trazendo elementos de perguntas com relação à porcentagem de resposta e tudo mais, e eu quero abrir um capítulo sobre engajamento que vira cuidado, né? Esse engajamento, captar as pessoas, esse é o cerne disso. Então, o número de vocês são bem altos, né? Você tem um número, vocês estão tendo, aliás, impressionante que o que vocês estão conseguindo de julho até agora, o resultado que é uma operação relativamente recente, mas os resultados de vocês estão sendo muito expressivos. Que vocês têm aprendido com essa interação com eles e trazer esse elemento, né? Essa porcentagem de resposta de beneficiários a esse processo de telemonitoramento, como é que está sendo? Antes a gente não tinha um engajamento tão alto, a gente pedalou bastante para chegar onde a gente está hoje, com uma conversão alta até estou feliz que antes da gente conversar, eu estava conversando com você, né, antes de a gente iniciar aqui a live, a gente iniciou, após a implementação, a criação do projeto, em julho, então de julho até hoje nós captamos 702 pacientes, estamos em ativos acompanhando 475, com 76% de adesão as nossas diretrizes e as nossas linhas de cuidado. Então, de julho até agora, a gente se surpreendeu muito, né? E foi muito gratificante essa resposta, então está sendo muito bom. Mas, como eu falei, antes não era muito o nosso engajamento, a gente não tinha tanto contato, a gente não tinha tanto retorno, tanto que em outubro a gente teve que fazer desligamento de vários pacientes. E aí a gente, por causa dessas questões, né? Entrar em contato e não ter a resposta. Né, do paciente. Então, em reunião com o nosso CS, que foi acompanhando a gente, que é um membro da equipe da Nilo, que a gente semanalmente realiza reuniões, eu meio que quase fiquei de joelho na live com ele e implorei para ele dar uma dica para a gente melhorar e não perder os pacientes, né? Então, ele sugeriu que a gente deixasse de usar a mensagem automática que tem no nosso sistema, que era robotizada mesmo, e trazer uma mensagem mais pessoal. Então, a gente saiu da mensagem assim: olá, Daniel, o seu time de cuidados precisa falar com você. Responda essa mensagem, tananã, tananã, tananã.
Aí a gente já foi para a mensagem seguinte. Olá, Daniel, aqui é a Vanessa, tudo bem por aí? Gostaria de conversar um pouquinho contigo. Então, a partir do momento que a gente colocou o nosso nome de equipe na mensagem de engajamento, a gente viu que mudou. Então, a gente não está falando com um sistema, a gente está falando com uma pessoa. Então, a gente formulou também outras mensagens, né? Então, quando a gente manda a mensagem de engajamento, o paciente não dá retorno, a gente manda uma mensagem, oi Daniel, tudo bem? Fiquei sem retorno na última mensagem que te enviei, está tudo bem? Quando você tiver um tempinho, entre em contato conosco. Aí também a mensagem, por exemplo, quando a gente está fora do nosso horário de operação. Então, o paciente mandou uma mensagem no fim de semana, ou ele mandou uma mensagem de domingo para segunda, e a gente perdeu o prazo de 24 horas de tempo, a gente tem uma mensagem isca para pegar esse paciente e ele responder novamente. E aí também a gente fez a mensagem do desligamento do programa, né? Então, sempre sinalizando que é uma das pessoas da equipe que está mandando essa mensagem. É automática? É automático, mas a gente precisa ir lá no chat do paciente, selecionar qual que é a mensagem que eu quero mandar, e aí eu mando para o paciente. Então, é novamente aquela questão que eu bati desde o início. Tirar essa coisa do paciente achar que ele está falando com um robô, com um sistema, e não, ele está falando com um ser humano aqui do outro lado. Perfeito. E acho que aqui a gente já pode juntar alguns elementos, né? Acho que tem uma pergunta interessante da Bruna Maria, e a Carla também mandou aqui a questão de como é que funcionam os planos de cuidado e tudo mais, e você citou uma palavrinha que talvez todo mundo não sabe, que é CS, e aí, na verdade, é o nosso especialista, aqui na Nilo, todos os nossos clientes são acompanhados por um especialista de sucesso, um especialista que vai trabalhar para o sucesso dos nossos clientes e vai promovendo sugestões, discussões, é um aliado. E aí, eu acho que é importante trazer esse elemento de plano de cuidado, como ele é construído, como é que essa dinâmica de construção, e principalmente nessa dinâmica de tarefas também. A Carla faz uma pergunta aqui, como funcionam os planos de cuidados e as tarefas que são executadas por essa enfermagem. Então, eu estou juntando em dois pedaços aqui, a Bruna e a Carla, no sentido de como é que você tem esse acompanhamento, como é que você identifica a necessidade, constrói isso aqui, e depois como é que você acompanha essa execução. Certo. O plano de cuidados a gente elabora, Nanda Niknok, né? Para quem é da enfermagem aí, então é o plano de cuidado como se a gente estivesse no ambiente hospitalar, mas trazendo para a parte da PS, para os cuidados para ser realizados em casa. Né? Então, por exemplo, um paciente que me responde a linha de cuidado que ele tem uma diabetes de alto risco, tá? Por que ele caiu no diabetes de alto risco? Eu tenho um questionário que eu mando para o paciente para fazer a estratificação desse risco dele. Então, se ele responde para mim que ele não toma medicação corretamente, ele não faz atividade física, ele tem uma má alimentação, ele tem o diabetes descontrolado, ele vai atingir uma pontuação que vai me sinalizar que ele é alto risco. Então, tá. Aí ele tem essa diabetes alto risco. Aí ele também me sinaliza que ele tem uma dislipidemia, mas a dislipidemia dele é baixo risco. Porque ele toma o remédio da dislipidemia, né, do colesterol, mas ele não toma do diabetes. Então, a gente sempre estuda as respostas do paciente, entre em contato com ele também via o WhatsApp, se a gente ficar com alguma dúvida na resposta desse questionário, para tentar entender e trabalhar esse plano de cuidado em cima dessa dificuldade do paciente. Então, se é o meu paciente alto risco de diabetes, que ele não toma medicação, ele não toma atividade física, então eu vou focar o meu plano de cuidado em cima desse alto risco que o meu paciente me apresenta. Então, se ele tem dificuldade na alimentação, vamos tentar mandar mais mensagens de orientação para uma alimentação saudável. Vamos tentar fazer esse paciente entender da importância das complicações do diabetes, que o diabetes é a doença silenciosa, então, para mim, eu acho que dentro das comorbidades é a mais perigosa de todas, né, na minha opinião. Então, claro que tem outras piores. Bom, todas são, né? Doença, né, gente? Então, mas o diabetes, para mim, é um tópico sensível. Então, eu vou sempre focar, né? Nossa equipe, a gente sempre foca no plano de cuidado, onde o paciente apresenta mais fragilidade para a gente no tratamento. E assim, a gente não tira nada de orientação do médico. Então, ele já tem uma equipe médica de referência,
que ele faz o acompanhamento, ele já tem as orientações que ele já recebe, então a gente vem como um complemento, um auxílio mesmo, igual como eu falei da senhora Jota lá, que deu o feedback dela. Depois das mensagens, a gente, de ficar no pé dela, ela mudou. Então, ela já tinha todas as orientações da equipe médica, então a gente vem como um complemento. A gente vem para auxiliar no cuidado e prevenir as complicações. Idas aos pronto-socorros, que é um dos nossos indicadores de qualidade, internação sensível a APS ou alguma internação sensível à doença crônica que a gente acompanha. Então, a gente sempre vai focar no nosso plano de cuidado, nas orientações que a gente passa, na fragilidade que o paciente apresentar para a gente. E se a gente tem alguma dúvida na resposta dele, a gente sempre está em contato com o paciente, pedindo feedback, pedindo retorno, tirando as dúvidas para a gente trabalhar exclusivamente com aquele paciente. Então, por exemplo, o Daniel respondeu para mim que ele é alto risco em 5 comorbidades. Então, eu vou entrar em contato com o Daniel e vou fazer o plano exclusivo dele pro Daniel. A Carla, que eu acho que foi uma das moças que fez a pergunta, ou a Bruna respondeu o questionário para mim que ela é baixo risco em 3 comorbidades. Então, ela vai ter um plano de cuidados totalmente diferente do Daniel. Então, cada indivíduo nosso, cada beneficiário nosso tem um plano de cuidado exclusivo, porque a gente vai trabalhar de acordo com a fragilidade e a necessidade dele. Olha, Van, eu tô tentando controlar aqui os pratinhos de tanta pergunta que tá entrando aqui. Gente, eu prometo que se eu não conseguir passar todas as perguntas aqui, eu já até abandonei as minhas aqui para ir para cá, para responder quem está nos ouvindo. Mas vamos lá. E assim, a Rúbia perguntou, eu até trazendo um elemento, ela pergunta sobre o chat, que qual ferramenta vocês usam, vocês estão usando a Nilo, né? Só que eu queria trazer uma provocação para essa pergunta, né? Hoje, um dos principais pilares e valores que a Nilo oferece é entregar um canal único de saúde para aquela pessoa, transformar o WhatsApp que está ali no canal de saúde dela. O quanto você tem notado que, ao entregar uma experiência mais única, conectada, tem proporcionado os melhores engajamentos para você? Desculpa, Daniel, cortou para mim. Você pode repetir a pergunta? A minha pergunta é, quando você, né, antigamente você tinha, igual você falou, telefone, contato, às vezes entrava WhatsApp da enfermeira, WhatsApp de outro, aí o paciente ficava muito perdido nessa experiência, né? Ele não sabia se era real, não era real, quem está entrando em contato e tudo mais. Hoje você usa o chat da Nilo para se comunicar através do WhatsApp, e ele é um canal único compartilhado para toda a equipe. Então, não é que ele vai múltiplos contatos. O quanto você tem visto que esse engajamento, na sua opinião, esse engajamento que você está atingindo tem também a ver com essa relação única que ele tem de ter vários contatos, muitos canais para procurar onde que eu falo, quem eu falo. E agora ele tem o canal de saúde dele. Sim. Nós, antes de contratarmos a Nilo, de iniciarmos, né, com o apoio de vocês, eu fiz um projeto piloto interno aqui na nossa unidade e eu tinha um número de WhatsApp exclusivo para fazer o acompanhamento desses pacientes. Então, para a gente testar, para ver se realmente daria certo a internalização, eu captei presencialmente 20 pacientes do nosso núcleo de atendimento geriátrico e fui fazendo acompanhamento com eles via WhatsApp. Inclusive, a senhora Jota é uma paciente dessa do interno. Então, para a gente continuar com esse número, a Nilo oferece essa opção de fazer o cadastro com a Meta, né, com o WhatsApp. Então, a gente usa o chat, é um chat para todos, então toda a equipe que tem acesso ao chat vai receber a mensagem, só que cada um vai puxar a sua mensagem para si. Ou a Letícia vai designar para alguém, né, a nossa técnica de enfermagem, ou na hora que a gente está, igual hoje, a gente está em campanha de captação. Então, tem várias mensagens que a gente está recebendo. Então, cada uma vai puxando a mensagem, vai assumindo a conversa. Então, cada um fica responsável pelo chat. Então, é um número de WhatsApp que a gente tinha, e hoje ele fica exclusivo, que foi cadastrado junto com o bootmaker da Nilo, tudo certinho, né, que a gente tem no nosso ambiente, na nossa plataforma. Então, é um número único e exclusivo para esse acompanhamento. Né? Eu sou uma paciente acompanhada, tá? Eu sou gerenciada também pela equipe, então eu estou recebendo as mensagens, já recebi meu plano de cuidados, então é um número fiel para a gente fazer esse acompanhamento. Então, igual eu falei, diabetes para mim é um tópico sensível porque eu sou diabética,
E trabalhar com doenças crônicas hoje, para mim, é diferente, porque faz 10 anos que eu estou formada e o meu TCC foi focado no diabetes por causa do meu pai. Então, por isso que eu falo que, para mim, uma das doenças crônicas mais perigosas para mim é a diabetes por causa das complicações, porque ela é silenciosa, né? Então, e eu sempre fui gordinha, sempre fui obesa, eu sempre brincava, eu posso ter qualquer comorbidade menos o diabetes. Mas acabou que não rolou, acabei desenvolvendo a doença. Mas hoje, conhecer as doenças, conhecer, né, as condições crônicas de saúde dos pacientes, mudou uma chavinha na minha cabeça. Né? E poder trabalhar com isso e ver as mudanças, né, dos pacientes também tem sido muito gratificante. Então, acho que eu fugi do foco da resposta, né? Não, pelo contrário. Acho que a gente tem que entender, esse é um dos pontos principais desse nosso bate-papo, que a gente está falando de uma relação entre pessoas, entre empresas, e focado no sucesso que se chama melhor condição de vida para as pessoas. Sim, eu não sei se vai focar, se vai dar para ver, mas aqui é o número, né, que a gente tem, e aqui são as mensagens. Igual aqui eu tenho o meu plano de cuidado que a Carla desenvolveu e mandou para mim. Então, o paciente ele recebe a mensagem via WhatsApp mesmo. Então, uma conversa via WhatsApp. Então, fica uma coisa fácil o contato, né? Para você lembrar também, tem que fazer, né? Tipo, esse é meu plano, tem que... Sim. E se você precisar de alguma emergência, é o mesmo lugar que você vai pedir uma emergência ali, algum tipo de auxílio, Isso. né? O nosso atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. E aí, quando está fora desse atendimento, a gente tem a mensagem do BUT que sinaliza que estamos fora do horário de atendimento. E se caso o paciente precise de algum atendimento de emergência, a gente já fala para ele se direcionar para as nossas unidades de atendimento, né? O 24 horas que nós temos, o nosso hospital da Unimed, ou também ele pode acessar o nosso PA digital, que fica disponível 24 horas. Então, a gente tem uma equipe médica da Unimed Ribeirão, então eu já deixei também o link quando ele recebe essa mensagem, se caso ele precisar de algum atendimento médico naquele momento, e ele não conseguir sair de casa, né, dependendo do que ele está sentindo, ele pode acessar o atendimento pelo nosso PA digital. Então, é tudo muito sinalizado. Ivan, assim, a gente está chegando numa reta final. Não, calma, ainda não acabou. Aliás, eu posso ficar aqui estendendo aqui, se estiver bom para todo mundo aí, a gente vai se estendendo aqui. Mas por mim não tem problema nenhum, eu posso ficar aqui até 7 horas da noite, que é o horário que a unidade está aberta. Então, se quiser, gente, a gente fica aqui conversando. Mas, assim, o mais interessante, assim como aconteceu na Unimed Paraná, que você foi lá e você é um exemplo claro de... Quando eu estava pensando nessa dinâmica aqui com a Adriana, que também é nossa diretora de marketing aqui na Lida, falando, pô, Adri, a gente tem que botar... A gente conversa no dia a dia com tantas pessoas legais, eu queria botar isso para as pessoas participarem dessa mesa junto comigo, porque às vezes eu converso com as pessoas, eu quero que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conversa. E hoje, para mim, está sendo um exemplo claro disso, né? E aí eu faço o convite que talvez, quem quiser, já bate o papo com a Vanessa, liga para ela, né, agenda esse bate-papo. Pode mandar um e-mail aí pra gente, eu entro em contato com o pessoal da Nilo, tem o meu e-mail, se ficou alguma pergunta que não der tempo de responder e quiser me mandar. Mas ainda não acabamos, hein? Não, sim. Eu não sei se eu posso compartilhar aqui no chat. Pode, à vontade. Mandar o e-mail. Pode sim. Mas eu queria trazer nessa jornada final aqui uma provocação muito sobre indicadores, sobre RN 507, sobre visão de valor. Depois eu já até vou fazer a pergunta do Michael aqui, Michael Brito, Michael, não sei se é Michael Michael, aí, perdão aqui eu só um esclarecimento, mas sobre resultados, né, sobre esse processo. Mas então, hoje, pensando nos indicadores, né, os indicadores que vocês mais acompanham hoje, para mostrar valor, né, eu acho que assim como vocês estavam discutindo, que já tinham terceirizado e precisavam mostrar para a liderança o valor do programa, muitas Unimedes e muitas operadoras, por muitas das vezes, os programas precisam demonstrar esses valores, né, esse valor entregue à população. Sim. O que hoje você trabalha em termos desses indicadores, do ponto de vista clínico,
para a diretoria, para a presidência e para os outros stakeholders que não estão intimamente ligados ao processo do dia a dia. Sim, nós trabalhamos com 2 tipos de indicadores, os assistenciais e os financeiros, né? Então, os assistenciais, vendo desde 2018 quais seriam os melhores, né, para a gente trabalhar, e reescrevendo o nosso manual do programa, a gente fechou em 5, 6 indicadores. Então, a gente usa adesão terapêutica, idas ao PS, internações sensíveis à APS, queda e percepção de saúde referida do paciente, se está boa, média ou ruim. Semestralmente, a gente levanta esses dados. Inclusive, quinta-feira eu vou mandar a primeira campanha para fazer a nossa primeira avaliação desses pacientes que estão sendo monitorados, né? Então, quinta-feira eu vou disparar essa primeira campanha para a gente fazer um comparativo até o final do ano que vem, quando a gente vai ter a nossa auditoria da RN 507. Então, a gente vai ver a evolução. Então, eu terei três campanhas e 3 análises desses indicadores para estar apresentando, né? E aí a gente também usa os indicadores financeiros e aí a gente vai depender do auxílio de vocês, que a gente vai ver a questão do nosso ROI. Então, por enquanto, a gente ainda não calculou, porque a operação é recente, né? Então, a gente não fez ainda esse cálculo, mas as reuniões dos nossos indicadores financeiros, elas são anuais. Então, até o final do ano que vem, a gente vai levantar os dados para fazer essa apresentação para a nossa diretoria. Aí a gente vai precisar do auxílio aí de vocês. E no caso, né, o grande foco, acho que é bom trazer para todo mundo, o grande foco de vocês na normativa da RN 507, de trazer as pessoas, né? Então, como você mencionou, vocês já haviam tido experiências de terceirização sem sucesso, e aí resolveram fazer isso, trazer para vocês a responsabilidade de crescer. E, se eu não me engano, você está tendo, tipo, de julho para cá, acho que 700 pessoas, que você falou, né? 700 pessoas já... 702 pessoas captadas já e 75% de adesão às nossas diretrizes e aos planos de cuidado desses 702 pacientes. E você já começa a monitorar aí no socorro dessa população, já começa a desdobrar esse processo. Sim. E quanto que você está vendo que nessa linha evolutiva que você está acompanhando aí, essa operação se torna mais sustentável para vocês? O quanto isso está também refletindo, não só na parte da qualidade regulatória, mas o quanto isso também está facilitando para que você tenha uma sustentabilidade de um programa da Unimed Ribeirão Preto? Sim. Então, a RN 507, ela certifica que a operadora de saúde, ela demonstra que tem uma qualidade de excelência de atendimento e prestado para o nosso beneficiário, né? Então, hoje, a Unimed Ribeirão, a gente mantém o selo ouro de qualificação, né? E um dos itens da avaliação, né, dessa certificação é o programa de gerenciamento de crônicos, como eu falei no início, né? Então, além de todo o cuidado e atenção que a gente quer oferecer para os nossos clientes, o programa ele foi montado em cima dessas exigências da RN. Então, não adianta nada eu querer fazer um programa, sendo que eu tenho que seguir uma norma e eu não planejar nada em cima dessa norma, porque eu não vou entregar o que eu preciso entregar. Então, tem vários itens, várias linhas de cuidados, várias ações que a gente tem dentro do programa que foi planejada dentro das exigências da RN 507. Né? Então, se alguém tem alguma curiosidade também, é só pesquisar aí no Google que tem a norma toda. Então, se alguém quiser algum direcionamento também, então tem tudo descritinho lá. Né? Então, a sustentabilidade a gente vai conseguir resolver e avaliar só a um longo prazo. Né? Então, é um pouquinho recente, né? E o objetivo nosso é garantir que os nossos beneficiários portadores dessas condições crônicas de saúde tenham mais qualidade de vida e o controle da doença, né? Então, tem muito paciente que a gente pega assim e fala, eu tenho diabetes, mas, para que eu vou cuidar? Eu tenho hipertensão, por que eu vou cuidar? Eu tenho insuficiência cardíaca, tem que tomar 1 litro de água só, mas no final de semana entorta o caneco na cervejinha. Então, assim, não, né, gente? Vamos se cuidar, né? Vamos trabalhar junto para fazer esse paciente ter essa conscientização da importância do cuidado dessa comorbidade para a gente evitar, né, a morbidade e a mortalidade relacionada ao descontrole da doença, né? Então, o objetivo nosso é esse. E até a Bruna trouxe aqui uma pergunta,
sobre questionários, que você tem usado questionários, perguntou do Forms, você usa os questionários na Nilo. E aí não, a gente não usa o Forms, a gente planeja dentro do nosso ambiente, tem uma parte de criação de questionários, então, de acordo com o nosso protocolo, de acordo com o da nossa linha de cuidado, de como a gente planeja, né, a gente cria esses questionários, né, de acordo também com as diretrizes, né, dos nossos protocolos, e aí esse questionário ele é enviado dentro da plataforma da Nilo mesmo. E como é que está sendo a adesão, a resposta? Como é que as pessoas estão reagindo? Tem tido uma boa adesão nessa resposta dos questionários? Na resposta, sim, a gente tem bastante. Tem paciente que às vezes tem uns que a gente tem que vencer pelo cansaço. A gente manda o questionário umas 10 vezes, aí eu acho que ele cansa, nossa, deixa eu responder logo para eles pararem de me mandar mensagem. Mas tem paciente que, assim, aceitou o termo, já cai no questionário, já responde, aí depois, no dia seguinte, ele recebe o questionário específico da comorbidade que ele sinaliza que ele tem, já responde, já cai para a gente já entra em contato, já faz o plano de cuidado, já executa tudo. Mas aí, quando a gente pega algum paciente, assim, que tem alguma dificuldade em responder, a gente manda uma mensagem de engajamento para perguntar para o paciente, a gente mandou, se ele retorna para nós, né? Nós mandamos um questionário para o senhor, para a senhora recebeu? Está com dificuldade para responder? Teve alguma, né? Não está conseguindo acessar? Ai, não estou conseguindo, não está abrindo. Posso mandar de novo? Não, manda. A gente manda e já responde na hora. Então, às vezes, a gente precisa ter essa interação também, não ficar só mandando link para o paciente. Então, a gente precisa entrar em contato via chat para mostrar para ele que tem que responder o questionário, porque é tão importante também ele dar essa resposta do questionário para nós. Perfeito. Que a partir disso a gente vai iniciar o acompanhamento, né, e o cuidado. E vai fazendo fotos dessa evolução dele, né? Vai entendendo as necessidades. Então, assim, tem pacientes também que a gente sempre revisa, que é importante falar, né? A gente sempre revisa o plano de cuidado desse paciente também. Então, por exemplo, é um paciente que é alto risco, mensalmente a gente vai estar entrando em contato com ele e avaliando. Tá dando certo as orientações que a gente passou? O senhor está conseguindo seguir? Está tendo alguma dificuldade? Vanessa, eu não estou conseguindo fazer atividade física. Então, eu vou revisar o plano de cuidado desse paciente e se ele me sinalizou que ele está com dificuldade na atividade física, eu vou tentar traçar alguns objetivos e alguns cuidados com ele para ele conseguir colocar essa atividade física em prática. Por que você não está conseguindo? Eu não tenho tempo. Eu não tenho condição de pagar uma academia. Opa, peraí, não, vamos lá. Você pode fazer alguma coisa em casa, uma caminhada, né? Que seja 10 minutos. Vamos começar com 10 minutinhos por dia? Então, a gente vai tentando dar um auxílio, assim, um direcionamento para esse paciente. Então, a gente sempre faz a revisão do plano de cuidados, né, de acordo com a classificação de risco do paciente. E agora sim, estamos chegando nas duas últimas aqui. Eu tenho uma que eu quero, que é da audiência que está aqui, que é a Rúbia. Ela está trazendo um ponto que é muito interessante. Eu não sei se vocês já estão trabalhando com saúde mental na Nilo, linhas ou não, mas acho que é um tema tão quente ultimamente, saúde mental e a obrigação que está vindo e entender esse processo. A gente até gravou aqui um NiloCast para falar sobre saúde mental, e aí ela traz essa pergunta de como é que vocês estão organizando a linha, como é que vocês estão pensando saúde mental, essa questão principalmente de conseguir trazer isso para uma resolução ali de entendimento da saúde, como é que essas pessoas estão lidando com esse processo. Fala um pouquinho como é que vocês estão pensando as linhas de saúde mental, que acho que é importante para todo mundo aqui. Sim, a nossa linha de saúde mental, a gente trabalha na parte de ansiedade e depressão. É a nossa linha a top. E ela já está na Nilo? Ela já está na Nilo? Já está na Nilo. Ela tinha uma na Nilo já pré-criada, e aí eu dei uma implementada e caracterizada de acordo com a Unimed Ribeirão. Então, isso é muito bom, porque a Nilo, ela dá opções pré-prontas para nós, mas ele é totalmente livre, né, para nós criarmos de acordo com a realidade do nosso público.
Então, escrevendo nosso protocolo, conversando com os médicos, tudo, a gente criou as diretrizes, né? A diretriz de ansiedade e depressão e as classificações de risco. Então, no questionário, inclusive, a gente tem até questão de que tem uma resposta específica lá, a última pergunta do questionário, que dependendo do que o paciente responde para nós, ele pode responder que está tudo normal nas outras perguntas. Se ele sinalizou na última pergunta que ele está, por exemplo, teve pensamentos de desânimo nos últimos dias e que a vida não fazia sentido, mas tem intenção de me machucar. Isso para a gente já é uma sinalização de um atendimento grave. Então, dependendo de como que esse paciente está, a gente já vê a resposta, entra em contato com o chat, já pergunta se ele está fazendo um acompanhamento com a equipe psicológica, se já é assistido por um psiquiatra, se ele já tem uma rede de apoio. Caso não tenha e caso que o paciente sinalize para nós, a gente já conversa com a nossa equipe médica, agenda um atendimento médico para a gente ver se a gente já consegue trazer esse paciente para a consulta médica e tentar encaixar no nosso protocolo de atendimento. Caso não consiga, ou caso o paciente também já está em acompanhamento e não conseguiu atendimento com a rede, né, ainda não conseguiu, a gente tem os contatos das clínicas que atendem a nossa operadora, então a gente já sinaliza qual clínica que tem vaga e que atende o nosso plano para o paciente entrar em contato. Então, ansiedade e depressão é a nossa linha de cuidado que está bombando mesmo, porque é um tópico sensível. Hoje, impossível uma pessoa não ser ansiosa, gente, não tem como, né? E eu falo assim, eu ainda falo para os pacientes, gente, vai fazer terapia, que terapia é vida. Então, a gente precisa, tem que tirar aquela ideia de que, eu vou passar no psiquiatra, eu vou passar no psicólogo porque eu tô louco. Não, é necessário. Hoje é mais do que necessário. Então, a gente está conseguindo dar esse apoio para os nossos pacientes. Então, a gente tem o nosso guia médico, a gente entra em contato, eu entro em contato com as clínicas e pergunto, você está tendo vaga, paciente novo, está assumindo caso novo? Não, a gente tem vaga. Eu me passo por paciente para poder passar a informação para o paciente para ele conseguir. Né? Então, é um jeito da gente conseguir dar esse apoio para esses nossos pacientes mais sensíveis. Perfeito. E isso também com outras comorbidades também, outros médicos que às vezes eles precisam de auxílio também, então a gente também acaba meio que sendo um auxílio de uma agenda médica aí para os nossos beneficiários. Eu fico muito feliz, porque ao longo da nossa conversa, você trouxe elementos, assim, muito importantes quando a gente fala desse novo modelo de programas, desse novo programa de gerenciamento de crônicos, que você trouxe elementos até da sua história pessoal da diabetes, que é muito estudada e que é muito trabalhada em programas, com um desafio novo atual da saúde mental, que tá todo mundo, que não é tão novo em termos de saúde pública, mas é tão novo para entender a questão de que eu preciso tomar uma ação sobre. E os programas, as linhas estão cada vez mais abocanhando, né, essa oportunidade de trazer isso para programas de cuidado, com planos terapêuticos e tudo mais. Mas eu queria, Sim. assim, encerrar essa nossa participação aqui, mas antes eu queria fazer exatamente como você aqueceu nossos corações aqui, trazer para a sua visão para outras Unimedes, para operadoras que querem dar esses passos como vocês deram ali, né? Passos parecidos. Que conselho você deixaria? Por onde começar? Né? O que você traz de sugestões? E uma mensagem para quem está nos ouvindo da própria Vanessa. Aí fica à vontade para falar o que você quiser. Vamos lá. Eu vou tentar não chorar, tá? Porque eu falo, quando eu conversei com a Adri, né, que a gente foi falar da live, do convite e tudo, o programa Viver Bem Gerenciamento de Crônicos da Unimed Ribeirão, ele é um filho para mim. Então, ele é a realização de um sonho saindo do papel. Então, fazer o projeto dar certo, fazer a gente atingir o nosso objetivo, que é a qualidade de vida e a saúde dos nossos beneficiários, é meio que uma questão de honra para mim. Eu até brinco com a minha gerência, eu falo para ela, não, tem que dar certo, é uma questão de honra, tudo, porque eu me cobro demais. Então, eu falo assim, eu quero que o meu paciente receba o tipo de tratamento que eu gostaria de receber.
Então, o conselho que eu deixo para quem quer iniciar, para quem está com um projeto, faça você mesmo. Se você quer que dê certo, se você quer que seja do seu jeito, faça você. Tem as empresas que prestam os trabalhos, né, que tem a equipe própria deles, como a gente teve com os nossos anteriores, tudo, mas a gente às vezes vai passar as orientações, eles vão acabar não seguindo o que a gente gostaria que fosse seguido. Então, se você tem essa possibilidade, se você consegue trazer esse trabalho para dentro da sua casa, e você tem alguém que possa te apoiar, que no caso nosso é a Nilo, que conseguiu fazer com que o nosso programa fosse desenhado do jeito que, né, colocado em prática do jeito que a gente desenhou, faça vocês. A dica que eu dou e o conselho que eu dou é essa. Né? Então, tudo que a gente escreveu, tudo que a gente desenvolveu foi moldado dentro do nosso objetivo. Cumprir com as normas da RN17, né, para a qualificação da operadora, manter essa qualificação, mas o nosso objetivo principal é o cuidado empático, humano e adequado para o nosso paciente, para o nosso cliente. Né? Aquela coisa, como eu falei, que eu escutei na minha primeira aula da faculdade. Seja o profissional que você gostaria que estivesse cuidando de você, ou de alguém da sua família, ou de alguém que você se importa, né? Então, vemos que o objetivo da operadora de saúde, né, que a gente pensa também, né, é ajudar a forma do nosso paciente de planejar o cuidado da sua saúde ao longo prazo. Então, não é, eu estou pagando, então é só naquele momento. Não, o objetivo de uma operadora de saúde é essa, conseguir acompanhar esse paciente no planejamento do longo prazo dele. Falando questão financeira, é claro, seria melhor se o paciente estivesse descompensado? Sim, mas a gente não tem que ver o paciente como um número, como uma moeda, não é isso. O objetivo de uma operadora de saúde é trazer esse foco de planejar a saúde dele no longo tempo. E que ele tenha uma qualidade de vida, para ele curtir a vida, para ele curtir os familiares. Se ele estiver sozinho também, para ele curtir a vida dele para o final, né, até o resto da vida, porque trabalhou, se dedicou, tudo. Então, que ele tenha uma qualidade de vida. E que ele seja feliz com isso. Então, o objetivo nosso é esse. Eu nem preciso falar mais nada. Eu estou emocionado. Eu não preciso falar. Só quero te agradecer. Assim, eu estou só engolindo choro. Não, assim, fala da Van, assim, tive a grata surpresa de visitá-la. Ela é essa pessoa mesmo, de coração aberto, que nos acolheu. E gente, para que eu vou chorar, Daniel. Não, eu posso fazer só uma recomendação de que, tipo, a Nilo ela só proporciona histórias. Ela é uma ferramenta, uma plataforma que proporciona histórias de pessoas que querem fazer. E a Unimed Ribeirão, através da Vanessa, através de todo mundo que nos apoiou, está fazendo. Isso tem um impacto hoje para mais de 700 pessoas, mas logo, logo a gente já está chegando nos objetivos de 2.000 e assim vai, tá? Então, assim, obrigado pelo seu tempo, espero que todo mundo tenha gostado, e a gente se vê na próxima, e logo, logo em Ribeirão Preto, quando eu vou tomar um cafezinho com você de novo. Venha. Vamos no café e vamos no Pinguim também, que não deu para ir da outra vez, né? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.